Olha, Doi, a gente tem acompanhado, né, não só essa mudança, essa questão do preço, dos valores, a gente falou que tudo subiu, como os nossos telespectadores estão mandando também aqui na enquete. O clima, ele tem impactado direto no campo e, consequentemente, na economia do país. As variações de temperatura, como esse frio intenso que a gente está enfrentando pela terceira vez nesse ano, afetam a produtividade das lavouras e também o preço dos alimentos. Isso também interfere nas exportações e na competitividade no Brasil, no mercado global. Para a gente entender melhor esse cenário, a gente vai conversar agora com a Ana Ávila, que é pesquisadora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura, o CEPAGRI. Seja bem-vinda, Ana, boa tarde para você. Boa tarde, Rayane, boa tarde, Eduardo. Ana, a gente já começa falando, né, de que forma essas mudanças climáticas, especialmente esse frio que a gente está enfrentando em algumas regiões do Brasil, afetam a produção agrícola no nosso país. Bom, de forma geral, as culturas, elas são sensíveis às temperaturas, tanto as temperaturas baixas como as ondas de calor. No caso, agora, né, nós estamos enfrentando as baixas temperaturas. Então, existe um limiar a partir do qual determinadas culturas são sensíveis. Cada uma tem o seu limiar. Então, se nós falamos, por exemplo, da cultura do arroz, da cultura do trigo, da cultura do milho, se essa temperatura ocorre de forma menor, né, abaixo do que a cultura é capaz de se desenvolver, então isso acaba levando a danos naquela cultura. Inclusive, por exemplo, geada, é muito comum, né, a geada provocar danos expressivos nas culturas, sobretudo quando ela ocorre meio que fora, assim, da época. Então, por exemplo, agora a gente está com risco, né, de geadas, inclusive essa massa de ar frio, ela atingindo aqui mais a parte do sudeste e parte aqui do centro-oeste também, e isso pode impactar em determinadas culturas, sobretudo as frutíferas, né, as horticulturas também são muito sensíveis, as folhosas, que se ressentem dessa baixa temperatura. Ana, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Inclusive, teve geada durante essa madrugada com a chegada dessa poderosa, né, forte frente fria, primeira do inverno, no sul do Brasil, né, e pode ocorrer mais vezes, principalmente com a queda das temperaturas. Isso acaba influenciando. A gente viu aqui, a gente abriu uma enquete para o povo de casa poder opinar, porque são eles que vão toda semana para o supermercado, para a feira, para comprar os alimentos que consomem junto à família, né? A maioria está dizendo que está pesando sim, está sentindo um aumento sucessivo de preços, né? Apesar das quedas que foram apontadas por algumas pesquisas. Eu pergunto para você, essas oscilações climáticas, uma hora faz calor, uma hora faz frio, uma hora está chovendo, uma hora é o tempo de estiagem, influenciam e como no preço final desses alimentos para o consumidor? Bom, de forma geral, a gente tem o que a gente chama de geografia agrícola, né? Então, a gente já tem, mais ou menos, as culturas que se adaptam bem, já estão adaptadas, têm a sua produtividade potencial nas diferentes áreas agrícolas, conforme as condições climáticas. Se a gente for olhar, por exemplo, uma pirâmide, o clima, ele é a base de tudo, né? Então, a gente não consegue controlar, por exemplo, uma massa de ar gelada, uma chuva muito intensa, persistente, um granizo. Então, o clima, ele vai determinar essa geografia agrícola. Então, a gente já tem essas culturas adaptadas. O que faz esse impacto na produção do preço com relação ao clima é quando a gente tem aquela variação fora do esperado. Então, por exemplo, esse frio, né? Esse frio agora com geada, podendo provocar geada em algumas áreas com risco, isso vai trazer um impacto, né? Para as culturas aqui, por exemplo, né? Essa questão mais da produção de alimentos, né? Alface, o tomate, a couve, que vão, entre outros, né? Que vão sofrer com essas temperaturas mais baixas, porque são culturas muito sensíveis, né? Então a gente vai sentir um pouco desse impacto. A outra questão, por exemplo, é quando a gente tem uma época que é esperado um período já mais seco, que as culturas já estão, digamos assim, seu desenvolvimento já adaptado a esse tempo mais seco, e de repente ocorre uma chuva muito intensa, por exemplo, numa época de colheita, isso tem um impacto
na produtividade e, consequentemente, no preço final. E o que a gente tem observado é que essa variação, assim, esses extremos, eles vêm ocorrendo com maior frequência e intensidade e acaba impactando na produção e, consequentemente, no preço final. Ana, a gente relembra um pouquinho a questão do Rio Grande do Sul, que sofreu muito com as fortes chuvas em maio de 2024. A gente teve recentes episódios também de alagamentos em várias cidades do Sul. O setor agrícola brasileiro, ele está preparado para lidar com esses eventos climáticos extremos? Olha, Rayane, de forma geral, nem o setor agrícola, nem o setor está preparado para esses eventos extremos. Sobretudo se nós formos olhar para o que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, e agora, claro que em menor escala, mas também o Sul vem enfrentando uma adversidade climática que são chuvas e enchentes extremamente devastadoras, né? Então, não tem como. Por exemplo, 2024 impactou desde as máquinas agrícolas, né, que estavam até nos próprios silos que foram alagados, né, até as áreas agrícolas, o pessoal que ainda estava colhendo, as culturas de primavera-verão, que estende um pouco lá no sul devido ao clima, né, frutíferas, as áreas de serra. Então, um evento como aquele não tem como, não existe nada que possa se preparar, dado a intensidade, né, do evento. Claro que a gente, de alguma forma, tem a questão da adaptação, né, que é tentar nos prepararmos para enfrentarmos as adversidades climáticas, mas realmente não estamos por conta da dimensão dos fenômenos. Eu ia perguntar justamente isso para a gente finalizar essa entrevista com você, que está contribuindo muito para a gente poder compreender um pouco mais, principalmente o consumidor final, viu, Ana? Tem como se preparar? Que medidas podem ser adotadas para garantir mais estabilidade na produção, na exportação e principalmente no que é cobrado de nós brasileiros que consumimos esses produtos todos os dias? Existem medidas a curto prazo, imediatas, a médio prazo e longo prazo. E isso tem um investimento, né? Então, por exemplo, a gente já tem o que a gente chama, né, de geografia agrícola, né? Então isso a gente deve respeitar esse calendário que existe e, na medida do possível, tentar entender um pouco mais e investir na questão também da previsão, né? A curto, médio e longo prazo, para que a gente possa de alguma forma, tentar sair, por exemplo, e ajustar os calendários, né, do plantio, por exemplo, porque a gente evite que as culturas estejam em risco, por exemplo, né, de uma forma simples. A gente precisa de período seco na colheita e um período com mais chuva para o desenvolvimento potencial das plantas, né? Então, se a gente conseguir jogar um pouco com o calendário para evitar que a gente que as plantas estejam na sua fase mais sensível, por exemplo, de desenvolvimento reprodutivo, encontrar um período de estiagem, o impacto é muito importante. 10 dias já é suficiente, 10 dias com altas temperaturas, por exemplo, no verão, já tem um impacto muito grande, né? E, ao mesmo tempo, na época da colheita, se a gente precisa de um período mais seco e tem chuva, a gente também tem um impacto na qualidade e também na quantidade de grãos e de produtos em geral, né? Então, é isso, é a gente tentar ao máximo ir jogando com esse calendário e investir na parte da previsão, e, claro, sair de áreas de risco é uma questão muito importante, preservar as matas ciliares, para a gente evitar que essas enchentes possam, por exemplo, tomar dimensões tão grandes como a gente tem visto por aí. Ana, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ, por ter aceitado participar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco mais esse cenário. Obrigado. Fico à disposição, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde para você também.